Neste vídeo nós vamos resolver um problema em que é dada uma reta e quando a gente diz que uma reta foi dada, significa que nós sabemos a sua equação. Como você pode ver no enunciado, a equação dessa reta é 2x mais 3y menos 6 igual a zero. E o nosso objetivo é encontrar uma outra reta paralela a essa que foi dada. Entretanto, existe uma infinidade de retas paralelas a essa reta que foi dada. Por isso, é importante que o enunciado nos dê um ponto de referência. E nesse caso, o ponto de referência é 3,5. No momento em que o enunciado nos diz que a reta paralela passa pelo ponto 3,5, ela consegue definir, e nós vimos num vídeo anterior que definir significa que agora a gente não tem mais dúvida sobre quem é, existirá uma única reta que é paralela à reta dada e que ao mesmo tempo passa pelo ponto 3,5. Antes de encontrar a resposta, eu quero fazer algumas considerações. A primeira delas é como encontrar de maneira fácil as coordenadas desses dois pontos, que são os pontos em que a reta dada intersecta os eixos cartesianos. Para encontrar um ponto, qualquer ponto em cima do eixo y, por exemplo, terá sempre coordenada x igual a zero. Portanto, se você quer encontrar as coordenadas deste ponto, que é a interseção da reta com o eixo y, basta que você tome a equação da reta e troque o x por zero. Então vamos fazer isso. Se eu trocar o x por zero, eu vou ter 0 mais 3y menos 6 igual a zero. O que me leva à conclusão de que nessa circunstância, nesse caso, o y tem que valer 2. Portanto, aquele primeiro pontinho lá tem coordenadas 0 e 2. E de forma análoga, para encontrar este outro ponto de interseção da reta, só que agora com um eixo x, o eixo das abscissas, basta que eu me lembre de que todo ponto sobre o eixo x tem coordenada y igual a zero. Desse modo, basta que eu tome a equação original e troque o y por zero. Se eu fizer isso, eu vou obter 2x mais 0 menos 6 igual a zero, o que me leva à conclusão de que o x é igual a 3. Portanto, esse segundo ponto a que me refiro tem coordenadas 3 e 0. Uma outra consideração que eu gostaria de fazer nesse vídeo é, antes de encontrar a tal reta paralela, será que esse ponto 3,5 pertence à reta dada ou de fato ele está fora da reta que foi dada? Como é que a gente verifica isso? Basta que eu pegue as informações desse ponto e substitua na equação da reta. Vamos fazer isso. Eu vou trocar o x pelo 3, então ficarei com 2 vezes 3, e vou trocar o y por 5, porque são as informações que vêm do ponto. Perceba que o resultado dessa conta não dá zero. Isso quer dizer que o ponto 3,5, de fato, não pertence à reta. Então, esse ponto não pertence à reta que foi dada. E a terceira observação que eu gostaria de fazer antes de começar a resolver o problema é que é muito comum em geometria analítica que as retas sejam expressas dessa forma aqui, que não é a forma que nós estamos acostumados a usar quando falamos de função do primeiro grau. Isso aqui se chama equação geral da reta. E a equação geral da reta tem sempre este formato. É um número
um coeficiente, o nome correto, que multiplica x, mais um outro coeficiente multiplicando o y, mais um terceiro coeficiente que a gente chama de coeficiente independente, porque ele não está multiplicando nem o x e nem o y, ele não multiplica variável alguma, igual a zero. Então, é comum que se escreva retas nesse formato, o que não impede que você venha a reescrever essa expressão na forma que talvez você esteja mais acostumado. E para isso basta que você isole o y na sua expressão. Dessa forma, se você isolar o y, você vai obter y igual a menos m sobre n, que multiplica x, menos p sobre n. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que esse menos m sobre n é aquilo que você se acostumou a chamar de coeficiente angular. Só que agora ele está expresso de uma forma diferente. E esse número aqui, menos p sobre n, é aquilo que você se acostumou a chamar de coeficiente linear. Bom, agora vamos para a solução do nosso problema. A ideia central que resolve esse problema é entender que, se duas retas são paralelas, eu vou anotar isso para você. Se duas retas são paralelas, então, necessariamente, elas têm, vou chamar essas retas de R e S, elas necessariamente têm o mesmo coeficiente angular. O coeficiente angular da primeira tem que ser igual ao coeficiente angular da segunda reta. Isso quer dizer que na hora em que você escreve a sua reta na forma geral, na equação geral, a parte relativa ao coeficiente angular, que é aquela parte que envolve m e n, vai ser a mesma. Então, essas duas retas, R e S, terão os mesmos coeficientes antecedendo o x e o y. O que vai diferir, o que pode diferir, é o coeficiente independente. E aí, atenção, porque pode ser que aparentemente as retas, você tenha duas retas paralelas e que aparentemente elas tenham os coeficientes mn diferentes, mas aí é só uma questão de simplificação. Você vai simplificar os coeficientes na sua equação e depois da simplificação você vai ver que de fato eles são iguais, pareciam diferentes, mas eles são iguais. Então, se a nossa reta, se a reta original, a que nos foi dada lá no enunciado, tem equação 2x mais 3y menos 6 igual a zero, qualquer reta paralela a esta, todas as retas paralelas a esta reta terão equação 2x na forma 2x mais 3y mais um número igual a zero. E esse número Q é o que vai diferenciar uma paralela da outra. Cada uma dessas infinitas retas paralelas terão um valor diferente para o coeficiente independente Q. E agora, que é a equação da reta que a gente procura, que é essa daqui. Essa aqui é a reta dada. Essa aqui é a que a gente procura. Agora que a equação da reta que a gente procura está quase pronta, está faltando só encontrar o valor do coeficiente Q. É nesse momento que eu vou usar as informações do ponto lá, o 3 e o 5, bastando substituir o x por 3, e aí eu vou obter 6, e substituir o y por 5. Nesse caso eu fico com 15, mais Q igual a zero. E concluo
que o Q tem que valer menos 21. Dessa forma, está resolvido o problema. A reta que nós estamos procurando tem equação na forma 2x mais 3y menos 21 igual a zero.